Olá, pessoal, tudo bem? Domingão, todo mundo em casa, descansando, preparando a semana e vamos para mais uma live da série Gerontologia. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Luz, personal organizer, e aqui a gente está fazendo uma série de lives durante essa semana aí que passou, e dia 27 vai ser a última, para comemorar o lançamento do livro Personal Organizer, a organização continua, que será dia 29 de abril, onde eu tenho a felicidade de estar nesse livro com um capítulo falando sobre a organização residencial para os idosos e planejamento de rotinas, ok? Então, quem quiser conferir o lançamento, ele vai ser online, lá no link na bio tem um link que vai direto para essa inscrição, tá bom? Hoje o nosso tema vai ser com a enfermeira Carolina Save e a gente vai conversar sobre os principais aspectos físicos que nós devemos cuidar com os nossos idosos durante a pandemia, ok? Então nós vamos somente esperar aqui dar o horário para esperar a Carol entrar e a gente já começa, tá bom? Bem-vindo aos que estão entrando agora, né? Então a nossa live vai ser com a Carolina Save, que é enfermeira, e a gente só tá aguardando ela entrar e nós vamos conversar um pouquinho sobre os idosos, tá bom? Tudo bem com vocês? Domingão, né? Já tá começando a esfriar, já dá pra pensar aí em começar a tirar os casaquinhos mais pesados pra ver se precisa lavar, se precisa algum conserto e já fazer uma troca aí de estação com as roupas para quem não fez ainda, né? Vamos só esperar a Carol entrar e a gente já começa. Para quem tá assistindo aí, consegue me sinalizar se a luz tá boa, se o som está bom? Ó, a Carol já entrou, já vou chamá-la. Vamos ver se vai dar certo. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, Tudo Carol? certo? Tudo e contigo? Deixa eu Tudo só bem. ajeitar um Que pouquinho a bom luz falar aqui. contigo. Pois é, que Tá. ótimo, né? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na luz. Mas tá bem bom, tá bem claro. Tá, né? É Tá. Uhum. porque é porque a minha luz é daquela que tu conecta aqui em cima, daí se fica o arco dela fica na frente do teu rosto, daí fica muito ruim. O Deu, meu agora também, ficou bom. essa questão aqui dos nossos olhos claros, Uhum. aí fica. Mas não tem problema, né? Ô, Carol, Então a gente vai tá. conversar um pouquinho Oi. sobre o idoso, né? Sim, sim. Então, assim, acho que a primeira coisa que é importante a gente falar, né, é tu te apresentar, Uhum. dizer qual que é a tua profissão, para as pessoas entenderem o porquê que nós vamos falar desses cuidados aí com os idosos, tá bom? Certo. Bom, meu nome é Carolina Save, eu sou enfermeira, graduada na Unisul, né, desde 2008. Hoje eu trabalho, né, muito com esse público, né, com idoso, porque eu tenho uma empresa que trabalha com cuidadores de idosos. E então é isso, né? Por esse motivo a gente teve o contato, né, para fazer essa live. E é isso, estou aqui para conversar um pouquinho também da nossa experiência, principalmente agora durante esse período todo de pandemia, que foi algo assim bem complicado, né? Mas que conseguimos, graças a Deus, enfrentar e estamos ainda enfrentando. Já foi pior, mas é isso aí. Ah, ó, aqui já tem gente dizendo que a mãe é cuidador de idosos, né? Então, para vocês que têm aí Ó, mãe e pai nessa faixa, né, que conheçam algum cuidador, se quiserem colocar ali o aviãozinho embaixo, envio para essas pessoas, se elas
estiverem, né, Aham. no Instagram, e Interessadas. aí mais Aham. pessoas podem ver, né? Então, assim, Sim, essas sim. lives, elas estão todas salvas no Instagram, mas elas também ficam salvas no YouTube. Inclusive, a gente já fez uma live, né, Carol? Falando sobre a Sim, importância do já. cuidador profissional, o que que precisa ter. Então, para quem gosta desse assunto, também pode ir lá no meu YouTube ou no Instagram mesmo que tá Uhum. salvo. Então, vamos para o nosso Sim. papo, porque é rapidinho. Carol, É. a gente sabe assim que já veio a vacina, muitos idosos, inclusive, já tomaram aí a segunda dose, só que a gente não pode relaxar. A gente achava que era 6 meses, depois passou para um ano, a gente já está aí no segundo Sim. ano, a gente sabe que o ano que vem ainda vai, né, todo mundo até imunizar. Isso aí vai longe, infelizmente, né? Vai. Então, a gente vai Uhum. conversar um pouquinho sobre os principais aspectos físicos que a gente deve se preocupar com os nossos idosos, né, nessa pandemia. Qual que é essa influência do não sair de casa, assim? O que que a gente precisa ter mais cuidado? Então, na verdade, assim, o fato da pessoa, né, chegar nessa fase, né, na terceira idade que a gente fala, né, por si só, ela já é uma fase que traz muitas, são grandes transformações na vida da pessoa, né? Então, é mudança, é aposentadoria, né? Então, a pessoa estava acostumada a sair todo dia para trabalhar e aí isso acaba, né? Se vê dentro de casa. As doenças que inevitavelmente começam a surgir, né? Perda muitas vezes de pessoas com quem ela convive, porque as pessoas também começam a envelhecer junto e começam a existir as perdas, a perda da autonomia, enfim, né? Então isso tudo já é uma situação que não é fácil, né? E isso também acaba trazendo um isolamento natural, assim, sabe? Porque muitas pessoas acabam sendo colocadas numa casa de repouso, em que a família muitas vezes não vai visitar, ou mesmo que a pessoa tem um serviço de cuidador em casa e a família acaba não se envolvendo muito, deixando por conta dos cuidadores, né? Claro que isso não é uma regra, mas isso existe, né? E agora, com a pandemia, isso ficou muito mais exacerbado. Então, e por conta disso, começou a gerar assim, um estresse e uma depressão, uma ansiedade muito maior nesse público. Então, assim, mesmo aqueles que tinham uma certa atividade, apesar da terceira idade, mas muitos tinham suas atividades, né? Faziam atividade física, tinham os grupos de recreação, de encontro, ou mesmo conviviam com sua família, né? Iam na casa dos filhos, os filhos também iam, visitavam, enfim. E isso tudo foi rompido, né? Então, assim, eu tenho lido algumas coisas a respeito, né? Até fiz aqui umas anotações para passar dados, assim, fidedignos, né, para vocês, de que, por exemplo, a Universidade de Chicago, ela fez um levantamento que esse isolamento todo por conta do Covid aumentou o risco de morte em 14% da população na terceira idade, né? Então, realmente é uma coisa bem preocupante, né? Por exemplo, a própria OMS, né, já chegou à conclusão de que o reflexo desse isolamento e principalmente dessa população idosa, isso ainda vai se refletir durante muitos e muitos e muitos anos, né, aí pela frente. E inclusive, por conta desse aumento da depressão e de ansiedade, enfim, se chegou à conclusão de que o idoso ele começou a desenvolver certas doenças em maior número, né? Por exemplo, o sistema imunológico dessas pessoas começou a ficar deficitário. Então, assim, a produção de leucócito, ela baixou,
entendeu? Então, isso faz com que o sistema imunológico dessas pessoas, eles entram em queda, tá? Então, probabilidade de aumento de pressão arterial, de acidente vascular, né? Deixa eu ver outra coisa. O cognitivo, né? Afetou muito o cognitivo dessas pessoas. Então, realmente, assim, é uma coisa bem séria e que o reflexo disso vai longe, tá? Vai longe. Vai. É. O que eu vejo assim, né, Carol, é que, por exemplo, o idoso saudável, mas que ficou em casa para se proteger, ele caminha menos, ele faz menos exercício, aquele risco da massa magra já diminuir, né? E aí aumentando o risco de Exatamente. queda, né? Tem a tal da síndrome Exatamente. até acho legal que depois tem um post lá da tua clínica, que eu vou repostar depois ali, falando sobre a síndrome da fragilidade, que é bem interessante, né? A questão da Uhum. perda muscular. Outra coisa assim que eu vejo É. também é que sempre quando tem alguém só para alguém com idoso, a Uhum. gente fica assim, toma água, faz isso, faz aquilo, até pela questão cognitiva, assim, né? E se esses Uhum. idosos estão mais isolados, não tem ninguém para dar esses toques, né? Até um horário de remédio, de Não. repente, vai se perder, né? Eles tomam É, menos água mesmo, então tem que ter alguém ali incentivando, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua parte prática com os cuidadores, assim. Eles acabaram tendo que sair das casas, como que ficou? não, a gente, na verdade, assim, essa questão do idoso ficar sozinho, realmente, ele esquece de tomar medicação, ele esquece de tomar água, ele não se alimenta direito. Então, assim, a importância de ter realmente alguém junto dele, né? Muitas vezes as pessoas não têm condições de ter um cuidador, mas se tem uma pessoa da família ali olhando por esse idoso e cuidando para que ele se alimente, para que ele tome água, para que ele é, tome suas medicações, enfim, né? E com relação voltando um pouquinho ali que tu falou da queda, não só a perda da massa muscular, mas também as pessoas não estão tomando sol, né? Então, vitamina D dessas pessoas, né, desses idosos principalmente, está muito baixa, né? A tendência deles já é ter uma vitamina D baixa. E agora, com toda essa situação, isso fica mais assim, se agrava mais, né? Então, assim, a importância de ter uma pessoa, né? No nosso caso, com um cuidador, elas são responsáveis em cuidar de toda essa parte, né? Alimentação, ingesta de água, se é possível, se às vezes o idoso mora numa casa, colocar esse idoso para tomar um solzinho, né? Se tiver um espaço, enfim, né? E com relação a todo essa fase toda de pandemia, nós não precisamos, a gente não foi preciso a gente suspender nenhum serviço, sabe? Nós conseguimos manter com todos os cuidados, tá? Claro que não foi fácil, tá? Como diz outro, eu comecei até a ter um pouco da síndrome da inquietação no domingo, assim, né? Porque era aquela coisa assim, meu Deus, mais uma semana, né? Vamos ver É, o que que vem por aí, né? Mas graças a Deus, assim, a gente conseguiu manter os serviços, tá? Nós tivemos uma cuidadora, né? Posso dizer que eu tive uma cuidadora que teve Covid, tá? E afastamos ela logo que surgiu o sintoma e não houve problema nenhum. Então, assim, ó, nenhuma cuidadora nossa chegou ao ponto de transmitir um Covid para um idoso ou para um familiar, tá? A gente tomou todos os cuidados, aquilo que é possível, né, fazer, ou seja, orientar todas as meninas de que elas têm que se cuidar, né, porque elas trabalham diretamente com o público que é mais vulnerável, né. A questão de quando chegar no plantão, ter todo um cuidado de mudar, trocar toda a roupa, higienizar bem as mãos, usar um calçado específico para trabalhar dentro da casa do cliente, né? Usar máscara durante todo o plantão. Enfim, aquilo que é possível ser feito, a gente procurou fazer e manter como rotina e orientação, e enfim, e foi isso, sabe? ah, que bom. E assim, Então, Carol, a gente falasse ali no início, né,
da questão cognitiva, Uhum. né? Então a gente sabe que a saúde, hoje até a OMS preconiza isso, a gente falou isso numa live com a Dani, né? Que a questão da saúde não Uhum. é só a saúde física, como antigamente a gente, né, dizia, tem que fazer atividade física, alimentação e ponto. A saúde mental, espiritual, a parte da Uhum. sociabilidade, tudo isso entra na questão do idoso saudável ativo, a gente chama agora, né? Com relação a essa Uhum. parte cognitiva que você falou, né? Então, assim, é um público que mentalmente ficou prejudicado, porque imagina, saber que a tua faixa etária é a que corre mais risco, né? Ficar longe Aham. muitas vezes dos filhos e dos netos, né? Os avós são apaixonados pelos netos. Então, assim, essa questão tanto para a ansiedade como para a depressão, o quanto isso também prejudicou essa faixa etária agora nesse tempo, né? O que que as Aham. famílias podem fazer para amenizar um pouco isso, assim, pela tua experiência? Então, assim, o ideal para quem tem condições, assim, ó, uma ajuda psicológica seria bem importante, sabe? Hoje em dia, assim, tem muito psicólogo fazendo esse trabalho de maneira online, né? Então, alguns idosos, até mesmo clientes nossos, eles já faziam acompanhamento psicológico antes mesmo da pandemia, né? E mantiveram mais do que nunca durante todo esse processo, tá? E a próprio cuidador, assim, né? Procurar, assim, distrair essas pessoas, trazer, às vezes, alguma forma de interação com eles, né? Por exemplo, tem idoso que gosta, por exemplo, de jogar um baralhinho, de ver algo especial na televisão, fazer, por exemplo, ir para a cozinha de tarde, fazer um bolo, fazer um bolachinha, e as cuidadoras, elas fazem isso, sabe? Elas levam muitas vezes eles assim, né, quando há essa possibilidade, levam eles para a cozinha, nem que seja para ficar ali do lado. Às vezes tem idosa que, né, sabe uma receita de cabeça, né? Então ela vai passando a receita e a cuidadora vai fazendo. Isso, além de ser, acho que um agrado que o profissional e a gente como empresa faz, né? Isso é muito saudável. O idoso, ele se sente muito acolhido quando a gente assim dá essa atenção, sabe? Não fica aquela coisa só tipo ali, eu tô ali só cuidando, aquela coisa engessada, sabe? Não, tem que ter essa parte afetiva. Isso é muito afetivo, né? Então é isso, né? O nosso trabalho, ele é feito dessa forma, sabe? Às vezes uma leitura, às vezes o idoso não quer ler Isso. ou não consegue mais ler, mas elas leem então para eles, sabe? Tem idoso que gosta de jogar, de preencher palavrinha cruzada, então às vezes estimular uma palavra cruzada. Enfim, às vezes até uma atividade física. Por exemplo, tem idoso que tem fisioterapeuta 2, 3 vezes por semana, né? Aí naqueles dias que a fisioterapeuta não vai, a fisio passa atividades para o cuidador fazer naqueles dias em que não tem, sabe? Então elas fazem massagem, às vezes até mesmo tem idosa que é vaidosa agora com essa coisa da pandemia, não pode ir no salão de beleza, elas fazem a unhinha da senhorinha, né, da idosa, enfim, são coisas que preenchem o dia, distraem, é uma maneira também de demonstrar afeto, né? E tentar amenizar o máximo possível essa condição de que eles estão vivendo hoje, né? E não só agora, eu acho que isso tem que fazer parte sempre Sempre, do né? serviço e do cuidado, né? Eu Então é costumo dizer isso. assim que se a gente organiza uma rotina, né, a gente vai incluir o lúdico e vai incluir as atividades que o idoso gosta para tirar ele da frente da TV, né, digamos assim. Ele Isso. vai ter os horários Uhum, que ele gosta, né, ou a novela, ou algum programa esportivo, ou uhum, futebol, vai, tudo bem. Mas tirar aham. daquelas notícias maçantes que só fala de morte e de tragédia, né? Que isso vai E deixar a pessoa mais deprimida ainda, né?
Então, assim, bem como você Inclusive, falou, assim, pode fazer palavra cruzada, pode fazer jogo de memória, a família pode levar fotografias dos netos, recortar e uhum, fazer quebra-cabeça, ou ficar lembrando as datas de aniversário, onde mora. Então, começar a trabalhar um pouco também essa questão da memória, mas de uma maneira, assim, muito leve, né? Não como se fosse uma tarefa que tem que sim, cumprir, eu costumo dizer, né? não, não. Desenho, Uhum, pintura, crochê. Então, tudo isso aí se vai preenchendo a cabeça do idoso com coisas boas, a famosa uhum, papoterapia que eu gosto de falar, né? Para tentar amenizar uhum. um pouquinho mais essa época, né? Sim, inclusive, também eu estava lendo, né, que uma das coisas também que causa muita depressão neles e muita ansiedade é justamente isso, as notícias, sabe? Notícias ruins, notícias falsas, né? Então, realmente, assim, ter o cuidado de não deixar eles se ligarem muito a isso, sabe? Porque isso acaba prejudicando bastante, assim, o dia a dia deles, né? E cria uma ansiedade muito grande. A gente já fica, que a gente é mais jovem, que, né? Imagina eles, assim, que estão realmente em casa e com aquele temor, né? Nossa, eu sou a pessoa mais vulnerável, né? Eu estou naquela etapa de pessoas mais vulnerável possível, então é complicado, né? É muito difícil. Então, realmente evitar que eles tenham acesso assim a essas notícias muito ruins, né? Enfim. Ô, Carol, e assim, ó, com relação aos instrumentos, principalmente que a enfermagem usa, que é a tua área, né? O que que tu aconselha? Então, Aham. assim, ó, vamos separar por três classes de idoso, né? Tem o idoso, desculpa, o idoso saudável, que tá lá na sua Sim. rotina, faz a sua atividade física, né? Porque, infelizmente, idoso é a partir dos 60, né? Então, vamos pegar aí de 60 a 75 que estão, né, aí super bem. Uhum. Tem aquele idoso que já começa a ter uma certa fragilidade, uma dificuldade aí com a sua autonomia, e tem aquele mais dependente que precisa de muitos cuidados. Mas esses dois Sim. primeiros, assim, se eles não tiverem cuidadores profissionais, digamos assim, né? Tu aconselha algum Sim. instrumento para de vez assim verificar pressão, verificar ou não, assim, não é Sim. aconselhável, isso só é de utilização de um profissional mesmo? Não, assim, ó, eu penso assim, ó, se ele tem um quadro, um histórico, por exemplo, já de pressão alta, né, como muitos têm, ele pode ter sim um aparelho de pressão, né, um bom aparelho de pressão digital, né, que ele mesmo pode verificar, ou então uma pessoa da família, né, não há problema com relação a isso, até tem médicos que até orientam, né, quando realmente precisa ter um controle maior de pressão diária, os próprios cardiologistas orientam que tenha em casa. Agora com o Covid, o oxímetro virou também um, um instrumento assim bem comum dentro da casa das pessoas, né? Até mesmo tem pessoas Até a assim gente que tem vontade de comprar. de ter um para ver se a nossa saturação tá tudo ok, né? Então, né, um oxímetro, no caso realmente a pessoa queira ter. E no caso, se for uma pessoa que precisa fazer um controle de glicemia, que tenha um aparelhinho de glicemia para verificar a diabetes, né, a glicose, enfim, que também provavelmente se tem um médico que faz o controle, já é até uma coisa corriqueira e que a pessoa tenha em casa, né? E com relação É às porque eu idades vejo. mais avançadas e que necessitem de mais, eu acho que isso tudo que eu falei também pode se manter, né? E aí, claro, com as suas devidas necessidades, pode se precisar de mais equipamentos, enfim, em casa para auxiliar no cuidado dessa pessoa, né? Desse idoso. É que eu vejo assim, às Tipo, vezes a pessoa, como a gente falou do oxímetro, né? A pessoa compra, não uhum, sabe nem para que que serve, não sabe como usar, né? Então, assim, sim, eu acho que para verificar a pressão é a mesma coisa, né? Então, assim, muitas vezes eles compram, mas eles não sabem usar. Daí eles estão anotando lá para levar para o cardiologista uma vez por ano,
mas aí verificam sim, em horários que não é para ser verificado. Então, eu acho que é, por isso que eu fiquei nessa é, dúvida, assim, sabe? Porque eles não têm quem oriente, né? Eles ainda não estão é, precisando o, de um é, cuidador o profissional, né? ideal O ideal é que alguém da família talvez fique um pouco responsável por isso, né? Às vezes um filho, às vezes um neto, a própria esposa ou o marido, enfim, né? Mas no geral, essas pessoas nessa idade aí dos 60, 70, 75 anos e que são saudáveis, eles são pessoas muito assim antenadas, sabe? Vão atrás, né? Então, eles conseguem ter um controle e geralmente o próprio médico orienta de como fazer e de como verificar o horário, enfim, né? O problema é quando chega numa fase em que isso já não permite mais, né? Tem idosos que já não têm mais a condição de ter esse domínio, né? E aí sim, aí teria que sempre ter uma pessoa responsável em verificar e fazer anotações, né? No caso, ou uma pessoa, um cuidador, né? Ou alguém da família que fique responsável por essa verificação e por essa anotação, né? E eu acho que isso é uma coisa bem importante, né, cara? Até a gente está com 26 minutos ali, falta um pouquinho para a gente acabar. Aí eu ia Uhum. te pedir, assim, uma dica final. Isso eu acho que é uma dica bem legal já, assim. Mesmo que Aham. você esteja com um familiar idoso e que não precise de cuidados tão especiais, mas que tenha anotado num caderno essa questão, como se fosse uma passagem de plantão, né? Verificar de vez em Sim, quando ali se tomou um remédio ou não, né? Ó, hoje aconteceu uma coisa diferente, anotar. Se verificou a é. pressão, anotar também, né? E eu acho isso bem legal para os familiares que vão trocando de cuidado entenderem como é que é a sequência, né? É importante ter essa anotação, além da própria família ficar ciente do que está acontecendo, se ele for numa consulta, por exemplo, né, e levar essa anotação para o médico, olha, doutor, a gente tem verificado a pressão dele todos os dias, tem dado esse tipo de valor, né? Para o médico isso é bem importante, é fundamental, sabe? Então é bem interessante mesmo que, independente de ser um cuidador ou uma pessoa da família, que sempre faça anotação referente a isso, né? No nosso caso, por exemplo, com todo cliente que a gente atende, a gente tem um diário que a gente fala, né? Que é o diário do cuidador, que fica na casa do cliente. E nesse diário, as nossas cuidadoras fazem todos esses registros, né? Então, tem registro da Uhum. medicação que é dada, dos sinais vitais que são verificados e de toda a evolução que foi feito, né? Todo o cuidado que foi feito naquele período, naquele plantão, né? Então, e eu sempre falo para elas que elas têm que anotar realmente com bastante detalhe porque se acontece uma intercorrência, por exemplo, que precisa chamar uma ambulância, o médico da ambulância vai chegar, a primeira coisa que ele vai perguntar vai ser quais as medicações que aquele idoso toma. Então, assim, ó, não precisa ficar quebrando cabeça. Na primeira página do diário tem a descrição de todos os medicamentos que ele toma, né? É, os sinais vitais, o médico de repente vai dar uma passada ali de olho e vai ver, não, mas olha, essa pessoa está com a pressão alterada já faz dias, ou entende? Então é muito importante. A anotação Facilita. é tudo, facilita muito, muito, e tem que ser feito, né? Principalmente a gente que tem o serviço, a gente prioriza muito isso porque é um documento, né, do paciente. É importante a família estar ciente do que está acontecendo. E a gente mesmo, né, eu e a Franciele, quando a gente vai na casa do cliente fazer a visita, a gente sempre confere esse diário para ver se está tudo ok, se estão se preenchendo de forma correta. Enfim, né, é uma coisa que a gente supervisiona muito, muito de perto, assim, tá? Então é isso. Carol, chegamos aos 30 minutos, mas antes nós vamos passar para aquele nosso momento mico. Eu até Tá, já tirei os comentários aqui para a gente fazer a nossa foto, né? Então vou pedir aí para quem estiver gostando, bater uma fotinho, depois mandar para a gente. E depois eu passo a palavra para ti, tu agradece,
faz uma dica final aí tu, né, vê, a gente vai terminando, tá bom? Aham, Então vamos lá, momento tá mico. certo. É um momento que a gente não sabe quanto tempo tem de delay, daí vou colocar os comentários aqui de novo. Então, quem tiver alguma pergunta, né, para mim e para Carol, que ficou com vergonha aí de fazer, depois se quiser chamar a gente, não tem problema. Carol, eu quero Sim, te agradecer pode. muito, muito, muito obrigada. E se tu quiser aí Imagina, eu que deixar uma dica agradeço também, final, Gi. Então, realmente, assim, né, o que eu penso, e eu venho, assim, batendo muito nessa tecla de que, claro, a gente sabe que o idoso, o momento que ele vai mais precisar de um cuidador é quando realmente, assim, as doenças começam a aparecer, né? Muitas vezes quando começam os sinais de demência, de dificuldade de mobilidade, enfim. Mas eu tenho lido assim, bastante e percebido mesmo com o tempo de serviço, do quanto é importante se buscar muitas vezes esse cuidador ou uma pessoa da família, né, numa situação de que a pessoa não tenha condições de ter um cuidador, enfim, já ter esse cuidado antes desse idoso chegar nesse momento tão já delicado, sabe? Por exemplo, percebeu que esse idoso está com dificuldade de mobilidade, já acendeu uma luzinha. Opa, essa pessoa precisa de um cuidado mais específico, mais de perto, porque é onde acontecem as quedas. Às vezes, assim, né, o idoso está super bem, tá bem de cabeça, tá funcionando tudo bem, mesmo que ele tenha assim, ele tá com 80 e poucos anos, mas ele tá bem, inclusive ele sai, ele vai, ele faz a hidroginástica, ele vai na feira, ele é super independente. E aí o que que acontece? Esse idoso cai e ele quebra um fêmur. E aí a é o coisa hospitalismo. e aí, assim, ó, aí é onde começa a aparecer o sinal de demência, porque a pessoa não consegue aceitar aquela situação. Poxa, eu ia até ontem, eu ia no supermercado sozinho, eu ia na feira, agora eu tô aqui no fundo dessa cama. Quando é que eu vou sair disso aqui de novo? Né? E muitas vezes não sai mais, né? Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Eu acho que é a coisa que mais tem que prestar atenção. Começou a perceber que o seu pai ou a sua mãe, seu avô, sua avó, começaram com dificuldade levantou, sentiu tontura. Ai, eu tropecei. Ai, eu fui tomar banho, me deu uma coisa, eu tropecei. Ai, eu quase caí. Acende a luz, porque pode ter certeza que isso pode vir a ter uma consequência muito mais grave e é onde muitas vezes esse idoso tem uma queda assim de estado geral e é onde a coisa complica, sabe? Então acho que é a coisa que tem Carol, mais que ficar atento, tá? perfeito que tu falasse, assim, eu acrescentaria a questão da infecção urinária, né? Então, assim, qualquer Também, coisa que aconteça no idoso, né? Então, assim, como você falou, o idoso tá bem e tal, mas a gente tem, né? Eu trabalhei em hospital há algum tempo, a gente sabe, toda vez que o idoso vai para um hospital, quando ele volta pior. E ele volta muito sim, pior do que ele foi. Ah, mas foi só uma unha do pé, vai voltar ruim. E aí vai começar uma infecção urinária, vai para o hospital, vai voltar pior ainda. E aí começa é, essa questão, né, do isolamento. E aí ele fica triste, daí vem uma depressão, daí vem a demência, daí vem uma pneumonia. E bem aquilo que você falou, nada como a gente prevenir. Deixar esses cuidados lá no exatamente. início para que isso fique mais para, É, né, para uma idade mais é, avançada, né? e tô avançada, com relação à infecção, eu sempre digo que o idoso, ele é igual uma criança, igual um bebê, né? Que assim, ó, do dia para a noite, ele muda tudo, né? Então, uma infecção urinária, no idoso pode levar ele para o hospital e ir lá complicar, né? Então, tem que estar muito atento com relação às infecções. Eles começam da
confusão mental, então tem que prestar Confusão. atenção. Ah, tá com febre, tá com confusão mental, opa, é sinal de infecção, provavelmente. Leva para o médico, não espera, porque às vezes uma questão de um dia para o outro, isso pode complicar, igual a criança pequena, igual o bebê, sabe? Então, tudo é muito mais delicado, né? Então, é prestar atenção mesmo, né? E ter esse cuidado com, com o idoso, né? Então seria isso. É isso, Carol. Obrigada mais uma vez, né? Também se precisar de mim aí, conta comigo, tá? Tá. Obrigada ao pessoal que Uhum. ficou assistindo, quem vai ver depois também, obrigado, né? Então, já relembrando, dia 27 a gente vai ter a última live, eu vou conversar com uma fonoaudióloga e a gente vai falar aí sobre a alimentação, né? As dificuldades de alimentação no idoso. É bem Sim, importante também para os cuidadores, né? Você falar sobre muito. textura, como dar Uhum. medicamento quando o idoso não consegue engolir, né? E aí a gente Sim. finaliza. Todas as lives estão no Instagram e vão para o YouTube também, tá bom? Então Carol, tá, Gi. beijão, muito Obrigada também, obrigada. tá? Um beijo. Boa semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.